Então os beta-lactâmicos, pessoal, são as drogas mais utilizadas, o antibiótico mais utilizado no nosso meio. Isso é no Brasil, fora do país, em todo local. Por que isso? Porque o antibiótico beta-lactâmico, ele é chamado dessa maneira porque tem em comum um anel beta-lactâmico, que é uma estrutura molecular com nitrogênio e oxigênio. Esse anel beta-lactâmico, ele é a base da penicilina. A penicilina, como todos sabem, ela foi descoberta no começo do século XX, década de 30, década de 40 mais ou menos, pelo Fleming. E na época, a penicilina, claro, não sei saber detalhe molecular dela, né? Mas a partir dela, a penicilina, o nome da penicilina, só para lembrar vocês, ele vem do penicillium. Penicillium é um fungo filamentoso. E essa história é bem curiosa, né? Porque o Fleming trabalhava com microbiologia e na época ele deixou no laboratório dele uma placa de Petri com meio de cultura aberta, com bactéria. Quando ela ficou aberta, não ficou tampada, embolorou, né? A gente fala, né? Quando vai aqueles fungos emboloram. Então, cresceu um fungo na placa. E aonde cresceu o fungo, não cresceu bactéria. Então, naquela época, qualquer um de nós podia olhar aquilo e saber nada, então você jogar fora a placa no lixo. Mas para um olho treinado como o do Fleming, ele bateu o olho e falou, opa, tem uma coisa diferente aqui. Tem alguma coisa que cresceu e bloqueou o crescimento da bactéria. E a partir daí nasce a penicilina, que é um derivado do penicillium, que é um fungo filamentoso. Essa história que acontece, né? E a partir daí cresce uma quantidade enorme de drogas derivadas da penicilina, que a sua estrutura básica é o anel beta-lactâmico. O anel beta-lactâmico tem outro detalhe importante também, pessoal. O anel beta-lactâmico, ele é a estrutura molecular que tem a atividade mais bactericida da droga. Então ele vai lá e inibe a parede celular da bactéria. Rompe a parede celular da bactéria e a bactéria morre. Então o anel beta-lactâmico, além de ser uma estrutura comum a essas drogas, também é uma estrutura bactericida. Bactericida porque ela consegue matar a bactéria. Então a atividade dos beta-lactâmicos, todos eles são bactericidas. Essa é uma característica importante também. Porque nós temos drogas bacteriostáticas, que têm outro tipo de comportamento. Mas na prática médica a gente mistura um pouco isso. A gente acaba não utilizando muito esse racional para o tratamento em algumas situações. Algumas a gente utiliza. Mas o fato é que os beta-lactâmicos têm um anel em comum e são todos bactericidas. E vem a primeira droga, a penicilina. Nós temos subdivisões disso. Então subdivisões importantes do ponto de vista de droga, da classificação dos beta-lactâmicos. Então a gente começa com as penicilinas, chamadas penicilinas naturais, que é a penicilina tem a penicilina cristalina, a penicilina procaína e a penicilina benzatina. Então hoje no mercado a gente acaba, como eu já falei outras vezes, a penicilina acabou sendo uma droga restrita a algumas situações clínicas. A gente utiliza muito ainda. Vocês sabem muito bem que a gente usa muito penicilina para tratar a sífilis, né, que é uma infecção bacteriana causada pelo Treponema pallidum. A gente utiliza a penicilina para tratar a leptospirose, que é também causada por uma bactéria chamada Leptospira. Nós utilizamos a penicilina para tratar infecções bacterianas como na amidalite streptocócica, que é uma indicação bem precisa. A gente utiliza a penicilina cristalina endovenosa para tratar endocardite, por exemplo, para estreptococcus, quando é sensível à penicilina. Então você tem uma gama de utilização médica da penicilina, mesmo aqui no século XXI, uma utilização da penicilina e de maneira eficaz. Então vocês veem, uma droga que tem mais, está indo, acho que vamos entrar aí na próxima década para 100 anos de penicilina, e nós temos aí uma droga que ainda tem utilização médica e participação na nossa atividade médica do dia a dia. E a penicilina benzatina, vocês conhecem muito bem, o nome comercial clássico é benzetacil, né? É uma droga que se utiliza ainda bastante como droga de uma penicilina que tem um depósito maior. Então a penicilina cristalina, que é endovenosa, ela tem uma meia-vida muito curta. E a penicilina benzatina, que é intramuscular, tem uma vida mais prolongada. É claro que o nível sérico dessas drogas são diferentes. As duas são penicilinas. Quando você faz ela intramuscular, uma droga tipo penicilina benzatina, o nível sérico é mais baixo. E a penicilina cristalina, você tem níveis séricos maiores. E aí a gente utiliza em situações bem específicas clínicas para isso. Mas nós temos as penicilinas também chamadas sintéticas, que foram produzidas, né, a partir do anel beta-lactâmico. As penicilinas sintéticas, elas foram produzidas, uma muito importante foi produzida a partir do anel beta-lactâmico, é a oxacilina. A oxacilina é uma penicilina que também a gente chama ela de anti-estafilocócica, porque ela tem uma atividade que consegue se proteger da resistência causada do Staphylococcus aureus à penicilina. Quando a penicilina foi formada, pessoal, foi criada e foi utilizada em grande escala na década de 40, Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, a penicilina conseguia ser efetiva contra Staphylococcus aureus. E passou alguns anos, rapidamente, o Staphylococcus começou a criar beta-lactamase, começou a
bloquear a atividade da penicilina. Então hoje, todos os estafilococcus aureus comunitários, independente que seja, estafilococcus negativa, tem uma resistência quase intrínseca à penicilina. E aí a gente precisa utilizar penicilinas que foram criadas que são anti-estafilocócicas. Entre elas, a mais importante, a oxacilina. Tem uma outra que é a miticilina, mas que nós não temos no Brasil de uso rotineiro. É uma miticilina mais americana. Claro que hoje se importa várias drogas, mas o nosso dia a dia no Brasil é usar a oxacilina com a penicilina anti-estafilocócica. Ela é sintética, e tem semissintética, assim por diante. E nós temos outros derivados da penicilina, que são importantes, que têm atividades também bem específicas, que é a ampicilina e a amoxicilina. São derivados da penicilina. Lembrando que a penicilina é uma droga que tem uma eficácia muito importante para cocos gram-positivo e para anaeróbios. Os anaeróbios, quase todos, são cobertos pela penicilina. Óbios de boca, tá? Algumas exceções ao Clostridium, mas a maioria é bem coberta, bacterióides, né? Então eles têm, mas a penicilina tem uma atividade anaerobicida muito efetiva. E a gente tem a atividade dela mais importante para cocos gram-positivo, que é o Streptococcus, que é mais importante, e o Staphylococcus já tem uma resistência intrínseca. A oxacilina tem uma eficácia muito boa para Staphylococcus aureus, que é sensível à oxacilina, obviamente, que são resistentes à penicilina. E a ampicilina é uma amoxicilina que chega no mercado depois dessas drogas serem industrializadas, comercializadas. Elas são drogas que começam a ter um espectro um pouquinho maior, começam a cobrir um pouco de gram-negativo, principalmente hemófilos de influenza, moraxella, gram-negativos, bacilos gram-negativos, que não produzem beta-lactamase. Então a ampicilina, a amoxicilina começa a entrar no mercado, um beta-lactâmico derivado da penicilina, com uma atividade um pouco mais ampla do que a própria penicilina. Então a gente fala da penicilina que é para cocos gram-positivo, anaeróbio, a ampicilina e a amoxicilina começam a ter uma cobertura maior para gram-negativos que não têm o beta-lactamase.